poder. Muito bem, então, olá para quem está chegando agora, uma honra e uma alegria ter vocês aqui com a gente na nossa sessão Sincronia com o Inconsciente. Essa sessão foi especialmente requisitada lá dentro do nosso Instagram, né? Já uma aluna antiga nossa que comentava e tudo, e ela queria muito que a gente conversasse sobre os números e o que eles querem dizer dentro dos sonhos, dos símbolos. E aí eu trago mais um detalhe aqui, né? Dos sintomas, na verdade, porque o nosso trabalho aqui ele é baseado nos sintomas, né? Ele é baseado em o que as pessoas trazem para o corpo, e isso acontece como uma via final, na verdade, se a gente for entender a raiz de tudo isso, né? É claro que, obviamente, a gente tem as questões anatômicas, tem as questões congênitas, tem tudo isso, e que a gente, como médica, sempre investiga, vai atrás, entende o que acontece, mas o fato é que, por vezes, a gente tem situações aonde não se explica aquele sintoma. Como assim, Carla? Você já foi em 2, 3, 5 médicos, já fez 4, 5, 10 exames, e esses exames não te confirmam nada, ou falam que você tem, como a gente chama, um espectro de doença, né? Ah, nossa, não é lúpus, não é artrite reumatoide, mas é algo inflamatório, é algo autoimune. E as pessoas tendem a ficar perdidas naquele meio daquele diagnóstico, e aí passa receita, passa, né, etc., passa tratamento, a pessoa melhora um tempo, piora, melhora um tempo, piora. E daí vocês devem estar se perguntando, né? Bom, mas tá bom, o que que isso vai ter a ver com número, com símbolo, com sonho e como isso pode me ajudar, né? Então, hoje eu tô aqui para te explicar um pouquinho de como isto pode ter uma, vamos dizer assim, uma ingerência muito positiva na nossa vida, na verdade. Aconteceu comigo, acontece com as nossas mentoradas e com as mulheres de uma maneira geral, e homens também, claro, né? Lógico que a gente atende ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada. Por quê? Porque quando acontece isso, a gente tem lá um sintoma recorrente, ele para nós está querendo dar um sinal de que tem alguma coisa a ser olhada, a ser vista, e que a gente não está fazendo isso, né? A gente está negligenciando isto, negligenciando o sintoma, negligenciando a dor, por consequência, negligenciando a lição a ser aprendida, né? A gente começa a observar as coisas de uma outra forma, né? Deixa eu ver aqui. Olha, tá travado, pessoal, para vocês aí? Manda aqui no chat. Para Silvia parece que está travado a internet. Manda aí se está tudo bem com o som, com a câmera, por favor, que puder para a gente poder conversar. Bom, o fato é que, aí se tiver algum problema aí, me avisem, tá? Melhorou? Melhorou? Joia, maravilha, então, ótimo, beleza. Muito bem. Então, como é que isso funciona dentro da medicina simbólica? A gente tem alguns níveis de investigação pelos quais a gente trabalha, né? Primeiro deles, joia, Maria. Obrigada, Silvia, obrigada. A gente tem o nível físico, a gente tem o nível mental e a gente tem o nível conectivo, que é o nível de campo, tá? São os 3 níveis de investigação que a gente trabalha aqui dentro da medicina simbólica. Tá bom, mas e aonde a gente encontra isso? E aonde a gente encontra uma conexão, por exemplo, entre os números e os sonhos e os sintomas? Então, eu vou começar a falar para vocês, a trabalhar para vocês relativamente a isto, com uma sincronicidade, na verdade, que aconteceu comigo, e depois aí eu vou contar como é que funcionam os padrões, tá? Na minha vida aqui, uma das coisas que me fez parar e olhar para dentro e entender o que estava acontecendo foi quando uma sincronicidade que na época eu não sabia que era isso, né? Aconteceu não só comigo, mas com a minha família como um todo, né? Foi naquela época onde tinha saído de uma situação no trabalho complexa, né? Um revés da vida complicado lá no trabalho, uma facada nas costas mesmo, né? Nós vamos falar porque é isso mesmo, tá? Com a nossa equipe inteira. E aí eu tava em casa, primeiro que eu tava assim, absorvendo tudo aquilo, entendendo o que estava acontecendo, como assim não vou poder fazer o que eu vim fazer aqui, né? Que eu achava que era só cortar e costurar, né? E aí, no fim das contas, eu vi que não é só isso, né? Mas o fato é que no meio daquilo, o que aconteceu? Muitas coisas foram acontecendo comigo e eu não estava percebendo. Até que chegou um ponto que o inconsciente jogou a bola na minha cara, né? E jogou essa bola na minha cara como, né? Através da minha família. Foi quando
em um período, aí que vocês vão ver onde é que tá a conexão de tudo. Em um período de 3 meses, 3 membros da minha família quebraram os 3 pés direitos. Daí você fala, ah, tá bom, mas isso basicamente, isso é acidente, né? Acidente. Então, o que que aconteceu? Meu filho mais velho, primeiro quebrou o dedão do pé direito no judô. Essa foi a primeira coisa. Eu falei, ah, tá bom, acontece, ok, né? É, arte marcial, etc. Beleza. Segundo, eu, um mês e meio depois, já dentro dos meus estudos e do trabalho da dança, né? Que eu sou bailarina, e tal, então, para mim, isso sempre fez muito sentido, me reconectou muito com o feminino. A partir do momento em que eu. Daí eu tava fazendo lá meus. Gente, só cuidar o microfone, tá? Eu tava fazendo meus ensaios de dança e tudo mais. E aí chegou num ponto que eu simplesmente, no meio desses ensaios e tudo mais, tive uma queda e quebrei o meu pé também. Mas quebrei feio, assim, eu não conseguia andar. Pé direito também, um mês e meio depois. Eu falei, pô, não é possível isso. Então, meu filho com o RoboFoot em casa, aí eu, né? O RoboFoot em casa, parada, né, travada, né, ou seja, pare o que você está fazendo, né, o pé é aquilo que nos leva na jornada, falando do símbolo disso, né, só nós podemos caminhar na nossa estrada, né, o lado direito, o lado do racional, então começou com o meu mais velho, veio para mim, falei, pô, tá, tudo bem, né, estamos nós dois aqui agora, coincidências da vida, né, não passou um mês, eu fui buscar o meu filho na escola, eu de RoboFoot, o meu outro tirado o RoboFoot umas 2 semanas anteriores lá. E aí eu chego na escola e o meu terceiro filho, numa besteira, numa topada na educação física, uma coisa nada a ver, com o dedo desse tamanho também do pé direito, o terceiro pé, né, da família quebrado, em 3 meses do lado direito. Falei assim, não é possível. Não é possível. Tem alguma coisa que está acontecendo aqui. Isso não é uma coincidência. Não é possível que... o que isso está querendo me dizer, né? Fiquei bem louca ali na ideia do que pensar e como entender aquela simbologia. Aí eu fui estudar, né? E aí eu comecei a entender. Eu falei, mas por que diabo três pé, pé direito? Aí fui no pé direito, né? Primeiro. Aí entendi. Ok, o que a gente faz a jornada no lado racional, quebra, né, gente? Quebra, fratura, cirurgia, etc. Separatio, né? É a operação alquímica da separação de crenças, né? Da espada, né? É o corte. É você parar o que está fazendo, pare tudo, preste atenção no que está acontecendo, saia desse racional, dessa lógica, desse pensar. Daí, quando eu entendi isso, beleza. Falei, mas que diabo número 3? O que significa isso, né? Número 3, gente, é o número que representa o inconsciente, né? Claro que tem várias caracterizações, tá? Nós vamos falar aqui hoje de uma muito simples, na verdade, que é o somatório que a gente faz dos números ali, indo do 0 até vamos dizer, o 10, né? Que daí é 1 mais 0, a gente começa a reavaliar isso, né? Ou seja, a recalcular. Por quê? Que eu não, meu objetivo aqui com vocês não é entrar em numerologia cabalística avançada nem nada disso, né? Mas é entender o que isso significa na tua vida, no sonho, etc, né? E aí nos sintomas. Então, vocês veem que eu estou trazendo para vocês aqui, ó, a junção do que aconteceu aqui no concreto, ou seja, não foi nem sonho, já era sincronicidade, veio para o corpo como sintoma, né? E a gente não entendendo, não prestando atenção, vai sofrendo na vida, é assim, né? Segundo, o entendimento da simbologia do corpo, né? O que que aquilo quer dizer para gente, né? Então, ou seja, o pé é isso. O lado, a lateralização, que é outra coisa que simbolicamente importa para gente também. E o número, que também quer dizer algo para gente. Então, no caso, o resumo dessa ópera, que foi o que me levou a tomar uma atitude drástica dentro daqui, da minha casa, da família, etc. Que foi o quê? Fui buscar ajuda em outros paradouros, em outros paradeiros, né? Fui atrás de estudar isso mais profundamente, ver outras correntes, né, espiritualistas, religiosas, etc, para entender o que estava acontecendo com a gente ali, ali que foi, vamos dizer assim, a pedra fundamental foi lançada, o start, toda essa mudança acabou acontecendo ali, no sofrimento, né, no corpo, mas veja bem, não foi no meu, né, eu ainda no meu, eu falei, não, tá bom, tudo bem, agora, os 2 filhos, né, ou seja, vem para o lado, vem para aquilo que, né, para nós é algo da nossa descendência mais sagrado, aquela coisa toda, né? Então, ou seja, quando foi ele falou, não, pode parar, mexeu com meus filhos, pode parar tudo agora, né? E aí eu fui atrás desse entendimento. Então, o número 3, falando da parte de simbologia, ele significa
o inconsciente. E aí, por que é importante e legal entender essa numerologia, entender como é que isso funciona dentro dos padrões no nosso corpo, no nosso sonho, etc. Mais comum no sonho, né? Porque eles querem dizer, eles têm relação com o apontamento daquilo que você talvez tenha que fazer no próximo momento, né? Então, por exemplo, tem pacientes ou mentoradas que chegam aqui pra gente que elas têm como característica padrão de sonho com números. Acontece, né? Assim, as coisas mais importantes dos sonhos delas são descritas através dessa codificação, da codificação numérica. E às vezes não é um número único, pontual. Não, às vezes é uma sequência de número, às vezes é um número de uma casa, às vezes é um número de uma página de um livro, às vezes é um número que ela vê anotado num papel, num guardanapo, etc., dentro do sonho, tá? E aí o que acontece? Quando a gente sabe o que significam esses símbolos, mais ou menos, a gente, opa, já entendi isso aqui, ó. Já entendi que isso quer dizer o quê? É através do trabalho, então no meu caso lá, ó, era o 3. Então, é através do trabalho com o inconsciente que você vai chegar nas suas respostas, sendo que essas respostas não estão no plano concreto. Essas respostas estão no plano sutil. E elas têm relação direta com a sua jornada, com você andar um pezinho atrás do outro. Então, aí a gente começa a compreender o que aquilo quer dizer, né? Então, vai ficando mais fácil, né? Então, eu trouxe para vocês entenderem um pouquinho de cada um desses significados. Primeiro, vocês têm... manda para mim aqui no chat, gente. Vocês têm algum conhecimento sobre isso, sobre esses números, sobre esse entendimento? É algo bem novo para vocês? Para eu entender como que eu posso trabalhar aqui com vocês. Pronto, faço aí no chat. E como isso se correlaciona. Vocês têm? Manda para mim no chat, gente. Se vocês conhecem sobre isso, ou mesmo sobre se vocês sonham e se os sonhos. Vocês acreditam que os sonhos podem ser um canal de comunicação e direcionamento? Se isso faz sentido para vocês, manda aí para mim no chat. Sei que tem muitas mulheres aqui maravilhosas que já estão com a gente aqui, né? Que já estão na nossa mentoria, entendem disso, já estão entendendo cada vez, por isso que estão aqui, né? Por isso que estão aqui, por isso que sabem que é ouro, né? Esse material é ouro, gente. O que o inconsciente traz pra gente é ouro, tá? Ó, faz todo sentido, né? Muito bem. Então, entendendo um pouquinho sobre como funciona, então. O resumo da ópera, né? O número 1, ele é o número da totalidade, né? Ele é o número do uno, tá? Eu vou mandar de novo aqui só o link de novo para quem quiser entrar aqui novamente pra gente, né? Ó, a Maria Socorro tem algum conhecimento, joia, né? Então, o número 1, ele é o número da totalidade, é do uno, né? Ele demonstra o todo, né? É uma situação vista na macroscopia que tem a junção de todas as partes, tá? É o todo é um é todo, né? Esse é o Cabailion, tá? O número 2, ele tem a ver com dualidade. O número 2, ele tem a ver com bipartição, separação das coisas, tá? Então, muitas vezes ele vai aparecer para a gente aonde? Em situações de conflito, né? Então, você pode estar com um conflito interno que talvez você ainda não esteja acessando dentro de você. Talvez isso possa, inclusive, estar te ocasionando sintomas, e você não percebendo isso, você continua, né, a jogar a bola, continua a rolar a bola, né? E aí chega um ponto em que o teu sonho começa a te apontar isso, né? E aí, por vezes, se você tem um padrão, por exemplo, de codificação em números, o número 2, ele vai querer dizer isso, é a dualidade da separação, o conflito, a gente achar que existe o certo e o errado, o bem e o mal, o céu e a terra, né, etc. Ah, mas o céu e a terra é matéria. Sim, eu tô falando isso simbolicamente, tá? Eu tô falando isso de um ponto de vista simbólico. O número 3, ele é o número que representa o inconsciente, né? Ele representa a trindade, tá? Também o Pai, Filho, Espírito Santo. Ou seja, é a totalidade, não é só a matéria e não é o todo, né? É a união das três coisas, tá? Então, ele representa, até dentro dos estudos de Jung e a Mary von Franz, né? Que são dois autores que a gente trabalha bastante aqui, ele fala do inconsciente, né? Então, sabe aquela coisa assim que às vezes aparece?
Nossa, cara, eu tô vendo o número 3 direto, né? Assim, presta atenção, olha numa placa e é 3333, né? Ontem mesmo, né? O número do taxista na minha frente. 333, 3333. Só três. Até as crianças acharam assim, ah, sim, mas é para facilitar. Mas se aquilo te chama atenção, se aquilo te prende, opa, tem alguma coisa que tá querendo me dizer isso aí, tá? Então a gente começa a prestar atenção, vamos dizer assim, ao nosso redor, né? Ao redor das informações que o mundo da matéria traz para a gente também, né? Isso, a gente pensa isso parecidíssimo com um sonho, sabe? Quando a gente avalia as sincronicidades aqui no nosso plano, tá? O número 4, ele é o número do self, a gente fala, né? O que é o self? O self é a nossa melhor versão, é a nossa compleição, é o nosso imago Dei, que a gente fala, né? É a nossa dita imagem e semelhança, é aonde existe a conexão nossa aqui, da matéria, com a nossa centelha divina, né? Com a nossa melhor versão. Ou seja, o nosso objetivo aqui nesse lugar, nesse canal, é que a gente chegue nele, né? No self. Então, quando aparece número 4, quando aparece formas geométricas com 4 lados, né? O quadrado, o retângulo, uma mesa retangular ou quadrada, por exemplo, num sonho, isso pode estar te levando, te direcionando para o entendimento do seu self. Tem muitos outros símbolos do self também? Tem, mas como hoje nós estamos falando de números, eu trago para vocês esse apontamento. Pergunto para vocês aí, alguém já teve algum sonho, alguém já sonhou com algo que tenha chamado a atenção nesse sentido até agora, né? O número 1, 2, 3 ou 4 que tem observado, ou o número de casa, ou o número anotado, ou sequência de número, às vezes o preço, né? No sonho, e essa minha mentorada tinha muito isso, né? Ah, vai custar tanto. Gente, dinheiro é energia. Aquele somatório daquele número quer dizer em que quinhão energético aquilo ali vai ser cobrado, entendeu? Por exemplo, hoje mesmo uma me mandou um sonho. Ah, daí no sonho a fulana falou que isso ia custar R$ 150. Qual que era o total desse somatório? 1 mais 5 dá 6. 6 é o número do amor incondicional. 6 é o número da família. E realmente a situação que ela tem vivenciado lá tem uma relação direta com isso, com esse amor incondicional e com a família. É a questão a ser olhada. Ó, a Silvia lá, ó. Número sempre chama atenção, então é um ponto a ser olhado. Às vezes é uma codificação que está querendo dizer alguma coisa, tá? Então, já falamos do 1, do 2, do 3, do 4 e do 5. Aliás, não, e do 6, né? Falamos do 6 agora que eu acabei de falar, mas eu já volto nele. O número 5, de uma maneira geral, ele é um número que remete à magia. Ele remete à energia do sutil utilizada ou que você tenha que prestar atenção para utilizar dentro daquele teu trabalho, dentro daquela tua questão que tenha vindo no sonho ou na sincronicidade, tá? O número 6, como a gente falou, ele tem uma relação com o amor incondicional, como eu falei para vocês, o amor incondicional ou o número da família, né? Também é dito assim, colocado assim, né? O número 7 é o número que refere, né? O remete à transcendência, né? Vamos dizer assim, é o número da compleição espiritual. Então, o que ele é? Ele é o quadrado, ele é o self e mais a trindade, né? Assim, na alquimia, a gente tem até tábuas que colocam isso, né? Você tem primeiro o quadrado, que são ali, vamos dizer assim, as tuas capacidades mais inferiores, e depois a trindade em cima, né? Que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que é a parte superior. Então, o somatório desses lados, né? A gente tem 7 lados, ele entra no número 7, que na alquimia é colocado como número da transcendência, tá? O número 8, né? Já estou passando todos aqui inicialmente para vocês entenderem e levarem para a vida, né? O número 8, ele tem uma relação direta com prosperidade, tá? É maravilhoso. É meu número preferido, sempre foi, desde que eu era pequena. Cada um tem um número preferido aí, né? Eu acredito. Desde pequeno, manda o número aí, que é o número que chama mais a atenção de vocês. Isso é uma boa, um bom termômetro para a gente entender mais ou menos qual que é a nossa toada aqui, né? Ah, o teu também, aí, ó, da Silvia, número 8. Muito bem. Manda aí qual que é o número de vocês. Fala assim, esse número é meu, né? Porque todo mundo tem um, né?
Então, o 8 é o número da prosperidade. Ah lá, ai, Yolanda, o número 5 da magia, né? Lógico. Ele tem a ver diretamente com a magia, né? O número 9, ele tem a ver. Veja, o número 9 são 3 vezes 3, né? São três trios, né? São três triângulos, tá? O número 9, ele tem a ver com fim de ciclo, ou fechamento de um ciclo, tá? Ou seja, é quando já se percorreu toda aquela estrada, entre aspas, dentro da jornada, e nesse momento a gente tem, vamos dizer assim, o soltar. É o final do ciclo. Quando aparece isso no teu sonho, etc., ele, né, não cabalisticamente, mas do ponto de vista da psicologia analítica e entendendo a interpretação de sonhos, ele funciona assim, bem resumidamente, tá, gente? Aí, claro, número 10, 11, 12, você vai até o número 44, 46, etc. Mas como eu falei para vocês, a gente estuda isso de uma maneira simplificada para entender essa simbologia. Aí, quando chega no 10, o que acontece? Você começa a fazer o somatório dos dois números. Então, 1 mais 0 vai dar 1 que volta para a totalidade. Ou seja, você volta para o todo de novo. Você volta para o começo, tá? Olha, a Verusca mandou aqui, ó, 222, sonhou. Eita, Lelê. Bom, 3, 2, né? O 2 é dualidade e o somatório 2 mais 2 mais 2 vai dar 6, né? 3 vezes 2, que é o número do amor incondicional. Daí, o que a gente precisa entender? Em qual contexto isso apareceu? Como que você viu isso? Aonde você viu isso? O que estava acontecendo antes, depois, durante, entendeu? Porque isso traz pra gente algumas informações importantes. Outra coisa que eu vou perguntar para vocês me falam aqui, viu, no chat. Quem é que volta e meia vê número igual? Gente, quem que volta e meia vê número igual no relógio? O famoso 1111, né? Tem muita gente. Famoso 1111, o 3h33 da madrugada. Nossa, que é meu número de acordar também de madrugada. E aí, olha lá, tem fase. Ah, então, boa, e é isso mesmo. Tem fases mesmo. Tem fases mesmo. Já vamos entender por quê, né? Conta aí, gente, quem mais? Presta atenção, o que chama sempre atenção? Algum número mais direcionado que vocês observem sempre? Porra, sempre olho lá 17, 17. Eu sempre olho 15, 15. Já teve gente que me falou, eu sempre olho e é sempre a data do meu aniversário. Eu falo, tem que fazer o somatório dessa data do aniversário, né? Pra gente entender aquilo lá. Tem que fazer esse somatório para entender qual o número final a gente tem. Oi, Gi, 9. tudo bom? Tudo bem? 9. Ah lá, ó, a Verusca, 08 acordou. Ó, 8, ó. 8. Prosperidade, boa, né? Então, assim, ó, quando a gente vê, não necessariamente número igual, né? A Maria do Socorro vê sempre, certo? Então, assim, tem várias, vamos dizer assim, várias maneiras de interpretar isso, tá? Mas o que é o mais comum? O que corriqueiramente a gente entende isso, gente? Essa comunicação, olha, 77, hein? Maravilhoso, hein? Essa comunicação com números semelhantes, quando a gente vê os números iguais, tem muitas explicações, tá? O que a gente usa aqui como explicação plausível para entender, principalmente dentro do trabalho das mentorias, né, que é um trabalho de treino psíquico, né? A gente entende os sintomas, a gente entende as sincronicidades, a gente entende o campo, né, o campo da pessoa, o campo do entorno, se é isso que está adoecendo a pessoa ou não, ou se é algo interno mesmo, para conseguir depurar isso, para conseguir tirar isso do, né? Depurar essa raiz aí, entender? Então, o que acontece? O que a gente vê nisso aí? Isso são tentativas de comunicação. São tentativas de comunicação do teu self, do teu eu superior ou dos teus guardiões mesmo, né? Com você, sabe? Te dizendo que, ó. Então, como é que a gente interpreta isso? Como é que a gente analisa isso? De que serve essa informação para mim, então, Carla, né? O que adianta eu saber que eu estou vendo os números na hora parecida se eu não entendo o que é? Então, entenda o seguinte: geralmente é uma tentativa de comunicação do self ou guardiões com você. E segundo, o que você observa disso? O que você estava pensando na hora? O que estava na tua cabeça na hora que você olhou e prestou atenção naquilo ali? Volta naquilo ali. É naquilo ali que você tem que prestar atenção. Ou no sentido de, beleza, tô no caminho certo, ou no sentido de, peraí, se é algo que tá, né, é algo pesado, é algo negativo, é algo denso, é algo mais complexo ali que eu tô lidando, como é que eu
tem que agir nessa situação, certo? É na questão do questionamento, é prestar atenção. Em resumo, é prestar atenção. Estamos aqui com você. Preste atenção nisso aqui. O resumo da ópera é esse, tá? Em relação a isso. Então tem bastante gente que vê, né? E tem ainda algumas outras coisinhas também, né? Aquele acordar, né, de madrugada, naquelas mesmas horas, né? Tem um monte de outras coisas aí também que a gente comenta, mas lógico que nós não vamos nos aprofundar exatamente nisso hoje, né? Porque não é o ponto primordial. Mas eu quis trazer para vocês essa questão da numerologia, por quê? Porque isto demonstra um padrão, né? E as pessoas têm. Prestem bem atenção nisso. As pessoas têm sintomas e têm representações simbólicas em padrões, de uma maneira geral. Quando você começa a perceber isso, vai ficando mais fácil. E por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque quando a gente está falando de sintomas, por exemplo, que é o que a medicina simbólica primordialmente trata, lida, trabalha, numa primeira camada, né? Sintomas, depois vem o resto. O que acontece? A gente consegue identificar situações que às vezes estão passando, ó, anos, né, com essa pessoa e a pessoa não entende, não enxerga, né? A pessoa não consegue, a pessoa não enxerga o padrão, entendeu? Mas quando você começa a trabalhar com, vamos dizer assim, com essa didática do sutil, começa a ficar mais fácil. Você começa a enxergar com mais clareza. Ó, alguém mandou aqui, ó, a Joana mandou, ó, acordo sempre em torno das 3 da manhã. Então, esse número, né, acordar nesse horário é algo, assim, peculiar, né? Por quê? Vou dar só uma breve passada aqui, tá? Tem várias vertentes que falam nisso, pensam, né, várias coisas diversas nisso, mas o que que acontece? É um momento que o véu fica mais fino entre as dimensões, quando a gente fala de dimensões, tá? Então é um momento que a gente consegue trabalhar melhor e que também a gente às vezes está um pouco mais vulnerável. Então o que acontece? Quando você acorda, faça o seguinte: quando você acorda aí, eu sei, eu também sou dessa. 3h33, para ser mais exata, 3h30 ou 3h33, ou senão às 4h40, vai variando, né? Mas, mas o fato é que quando é assim, isso é um chamado, tá? Mas é um chamado a quê? A levantar a vibração do campo e do planeta, sabe? Então, quando é assim, acordou nesse horário, vou levantar, fazer meu xixi e dormir, tudo bem. Mas assim, ó, intencione algo positivo, vibre algo positivo, faça uma oração, não importa a crença que você seja, tá? É mais nesse sentido, tá? É um momento que realmente, se você for perguntar, né, para quem tá aqui, isso, ó, joia, perfeito, isso aí. É sobre isso, entendeu? É elevar a vibração de algum jeito, né? Orar, meditar, mandar uma vibração positiva aí para a nossa amada Terra, né? Nosso planetinha, né? É isso que a gente tem que fazer, tá? Por quê? Porque é um momento em que muitos de nós aí tem esse chamado, né? Sente isso, né? O campo sente isso, tá, gente? Quando eu falo de campo, eu tô falando de energia, tô falando de vibração, tô falando que as nossas células são átomos, né? Então, como é que eles trabalham? Se mexendo. E quando eles se mexem, eles geram energia. E é essa energia que vibra na gente. Vibra para cima ou vibra para baixo. Depende do que isso, Carla, essa vibração. Depende do que você coloca na tua cabeça, né? Na tua cabeça. Tá bom, Maria. Beijo. Beijo para você. Depende do que você tem Exato aí, ó. Tá vendo? Ó? É isso. É o chamado realmente vibrar por todo mundo, né? Depende do que você tem na tua cabeça. Então, como assim, Carla? Como a gente alimenta, né? Como a gente alimenta a nossa mente. Isso vai impactar no nosso corpo. Sim, vai, tá? Não é imediato, mas a médio e longo prazo, sim, certo? Então, são duas maneiras da gente lidar com isso. Uma delas é viver no modo sobreviver, que é sistema adrenérgico bombando. A outra delas é a gente trabalhar essa circuitaria mesmo aqui dentro, neuronal, e passar isso para um outro prisma de visão, que é o modo viver. Tá, Carla, mas o que que isso tem a ver com a medicina? Então, isso tem a ver que isso, por exemplo, pode resolver um sintoma de 15 anos, por exemplo, que você já fez 3 endoscopias, morre de dor no estômago, não entende o que está acontecendo e todo mundo olha para você.
olha para você e diz que tá normal, que não tem nada, mas você tem dor. Você continua sentindo aquilo, tá? Então é muito importante que a gente observe que, por muitas vezes, o nosso corpo ele vai responder a formas de pensamento que a gente fala. Ou seja, pensamentos que têm emoção. Então, isso tem uma conexão direta com o que acontece com a gente. E a primeira maneira de comunicação disso são os sonhos, gente. A primeira maneira de comunicação do que você tem que ver, para onde você tem que ir, qual é o BO que você tem que resolver aqui nesse plano aqui, vem através dos sonhos. Qual que é o grande problema? 99% das pessoas ignora seus sonhos ou está bloqueada para eles, né? Ou seja, não conversa com eles, acha que é besteira. Colocaram isso na nossa cabeça, né? Porque, afinal de contas, acessar isso aí pode ajudar muito, né? E aí, se você não tem esse conhecimento, ótimo, melhor, né? Olha lá, ó, já lutei muito contra isso, porque me sentia confusa. Eu sei, eu sei. Então, é isso que o pessoal faz, confunde a nossa cabeça. A gente tá aqui para desconfundir, né? Para tirar esse nó da nossa frente, né? E ó, Joana, sonha todos os dias e pensava que todo mundo sonhava. Sim, Joana, todo mundo sonha. A questão é que 90% não lembra que sonha. A maioria das pessoas, se você for perguntar, a gente aqui é uma amostra enviesada, né? Com bias. Porque a gente já trabalha com esse conhecimento, gosta e tudo mais, estuda. Quanto mais você faz isso, quanto mais material você dá para o teu inconsciente, melhor ele responde. Mais claramente ele responde, certo? Ó, tá vendo olha lá, ó? E a Silvia colocando, tive curas incríveis quando consegui me conectar com sonhos e compreender. E é isso que acontece. O material do sonho, ele vem para isso. Ele vem para nos curar. Só que a gente, né, 90% das vezes ignora, esquece que isso existe e fala, não, isso é um bando de imagens que ficou do dia, né? O pessoal do concreto, né, os São Tomé da vida falam isso. Só que cientificamente a gente tem prova, né, de atividade cerebral em lugar diferente na hora do sono, né? Isso é estudado, não sou eu que estou falando, né? Mas ok, para aqueles que precisam, né? De qualquer maneira, quando a gente não entende isso, isso vem para o segundo momento, sincronicidade. Os números podem entrar onde? Aí também, né? A sincronicidade major que a galera fala é o quê? Nossa, tô vendo números iguais o tempo inteiro, o tempo inteiro. Gente, isso aí é o teu eu superior tentando falar com você. Isso, teus guardiões tentando falar com você ali, ó. Presta atenção naquilo ali. Presta atenção no que você estava pensando. É ali que você tem que agir, tá? E por último, vem para o corpo. No meu caso aqui, como eu falei para vocês do exemplo, né? Veio as três coisas juntas, né? Veio pé quebrado, em 3 meses, da família lá direito. Ou seja, ok, né? A salada completa para você entender. Se você não entendeu ainda, tá aqui, ó, na tua cara, na tua e do teu ser, né? Ou seja, esse conhecimento, ele pode acelerar muito a nossa terapêutica mesmo aqui, o nosso tratamento, né? As respostas que a gente precisa e que muitas vezes a gente não encontra. Muitas vezes a gente está perdido dentro de muitas informações, mas sem conexão nenhuma. Ou, mais ainda, às vezes a gente estuda, né? A gente pega lá um curso, vai juntando uma coisa com a outra, para várias peças quebra-cabeça. Mas a gente não consegue fechar aquilo para a gente. O que falta nesse momento? Orientação, guiança, né? Alguém que está de fora, olhando a situação e que pode te ajudar nessa, eu até digo mesmo, nessa tradução, né? É a tradução do que você próprio está falando para você, do que o teu inconsciente, que é o teu eu maior se comunicando com você, está falando para você. Isso é ouro, isso é precioso, né? Quem é mentorado aqui, já é mentorada nossa, já sabe, né? Que isso aí dentro do nosso setting lá, assim, às vezes anda uns 10 anos numa sessão ali, né? De coisas que você precisa, né? Às vezes enxergar, entender, não tô conseguindo, tá, mas o teu eu superior, ele já enxergou. Ele já passou por aquele perrengue, ele tá tentando te dar a resposta. Ele muitas vezes não vai dar a resposta que você quer, mas é a resposta que você precisa entender, precisa executar naquele momento, né? Números iguais, mas tem sonhos recorrentes. Ó, sonho recorrente é um clássico, né? A Joana falando aqui, ó. Sonho recorrente é um clássico. Sonho recorrente é assim, ó. Preste atenção aqui. Preste atenção aqui, né? Volte para esse ponto aqui que você ainda não entendeu o trabalho que tem que ser feito aqui. E não tem nada de errado com isso, né? Ó, eu sempre tento buscar o significado. Isto, exato.
É sobre isso. Só que aí é aquela coisa, né? Daí o que o povo faz no geral, né? Dá um Google, né? Ai, meu Deus, daí sai correndo. Hoje mesmo aconteceu isso. Eu no salão hoje, fazer a unha hoje, né? Pra estar toda pipona aqui pra falar com vocês. E aí, a moça que tá no salão, que é minha amiga já e tudo. Aí ela falou assim: Meu Deus, Carla do céu, que ela já sabe que eu lido com isso, né? Meu Deus, Carla do céu, eu sonhei com uma cobra que vinha atrás de mim. Só que era terrível porque ela tava sem pele já. Eu falei assim: mulher, e tu acha que isso tá ruim pra você? Aí eu comecei a explicar para ela. Então, falei para ela: olha, veja só. Se você dá um Google na cobra, todo mundo vai achar terrível, socorro, é uma baita de uma sombra. No teu caso, se fosse só ela correndo atrás de você, tudo bem. Mas na verdade, é ela já sem pele, ou seja, ecdise já aconteceu, ou seja, é uma nova energia e ainda mais do feminino que está vindo para você, né? Então, e aí ela, nossa, sério, e é isso que está acontecendo na vida dela, na verdade, né? Ela agora está na faculdade, está passando por algumas outras questões e claro, ela está evoluindo, né? Agora, à primeira vista, socorro, deixa eu ir embora daqui, né? Mas não, é bem o contrário, né? A troca de pele já aconteceu, né? Ela já evoluiu, só que ela não está entendendo, né? A cobra está correndo atrás dela. Mulher, vem aqui, me pega. Vem aqui que eu já tô aqui para você disponível, né? A energia do feminino. Ó, Joana, a psicologia busca significado. Isso mesmo, Jung. Jung é uma das coisas que a gente mais trabalha aqui, né? Dentro da nossa mentoria, vamos dizer assim, para além de algumas coisinhas mais, né? Deixa eu mostrar para vocês aqui, só deixa eu colocar aqui, ó, a tela, só vou mostrar para vocês como é que é, resumidamente, né, o nosso trabalho, aqui para vocês entenderem como é que funciona. E aí, gente, está fazendo sentido para vocês até agora aí, quem está vendo? Manda um sim para mim aí, tudo certo? Vocês aqui sim, né? Temos algumas mulheres que já estão no nível avançado aqui, né? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Eu quero só mostrar para vocês aqui como funciona, né, o nosso entendimento dentro da medicina simbólica. Deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o chat. Estão vendo aí minha tela, gente? Sim, estão vendo? Estão vendo? Tá. Eu sei que ela tá pequenininha, eu já vou aumentar ela. Deixa eu só puxar para o lado aqui e trazer o chat aqui para mim. Aqui, ó, vamos ver. Aí, sim, 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 joia, beleza. Bom, então, olha só, eu quero mostrar para vocês só esse aqui, ó. Calma, gente, não é tudo isso, é só, é só para vocês entenderem como funciona, né? Aqui dentro da medicina simbólica, a primeira etapa só aqui, tá? É como a gente trabalha todas essas informações, né? Então, a gente trabalha dentro do entendimento dos sintomas e dos sonhos, né? O que os sonhos querem dizer e o que os sintomas querem dizer para você dentro dos sintomas e entender os níveis de investigação, dentro dos níveis de investigação, aonde está a raiz desse sintoma que você eventualmente possa ter, e as sincronicidades que podem estar envolvidas também dentro disso, tá? E aí o que acontece? Bom, para a prática, como a gente lida com isso? Então, a gente tem os níveis de investigação da medicina simbólica, que a gente fala que é o método que a gente estruturou aqui dentro da medicina simbólica mesmo, da sobreposição da medicina tradicional com o estudo da simbologia dos sintomas, dos sonhos, das sincronicidades. Então, a gente tem no primeiro nível a nossa investigação médica normal, né? Quando você chega aqui, você vai dizer pra gente: olha, tô com esse sintoma, já investiguei, já fiz 3 endoscopias, já fiz uma ressonância, não tenho nada na coluna, parará, tenho dor aqui na cacunda, é o ânimos, né? Faz 5 anos que eu tenho essa dor, etc. Então, esse é um exemplo, né? Então, eu te investigo aqui. No segundo nível, a gente vai daí para o nível mental que a gente fala. Que nível é esse, então? É onde a gente entende o que as formas pensamento estão fazendo com a gente, né? O que o emocional tá, vamos dizer assim, invocando ou trabalhando dentro do nosso corpo e nos prejudicando ou nos ajudando, porque isso é uma escolha nossa lá no final, né? Como vocês vão entender dentro aqui do segmento das mentorias, vocês entendem que lá no final isso é uma escolha nossa, né? E da gente entender e se aprofundar nisto, né? E o terceiro nível é o que a gente chama o nível conectivo, ou seja, é o nível de campo. Então é o teu campo e o campo da onde você está, né? Tô aonde? Então, na tua casa, no teu trabalho, nos lugares onde você frequenta, com os amigos que você anda, literalmente tudo isso faz diferença, tá? Por quê? Porque às vezes você tá num lugar de muita densidade, de muita, né, assim, energia pesada.
E se você não tá, vamos dizer assim, não está consciente disso, por vezes você pode adoecer, literalmente. Eu tive mentorada aqui que aconteceu isso. 30 anos num lugar terrível, completamente drenante para ela, e ela foi entender isso depois que ela aposentou. Que aí, assim, caiu a ficha, e aí ela caiu doente mesmo no corpo dela, sabe? Depois ela recuperou e tudo mais, né? Muito bem. Em relação daí, quando a gente fala tanto aos sintomas e sonhos, aqui, ó, né? Quanto aos sintomas e sincronicidades, aí a gente está falando também da neuroimunopsicoendocrinologia. Não precisa decorar isso, não precisa saber. Mas o que é isso aqui, ó? Isso aqui, na verdade, é a junção de 4 especialidades médicas que hoje trabalham juntas para trazer para o papel aquilo que o nosso inconsciente já traz pra gente, de longa data, né? Que é o quê? Como o teu corpo responde aos estímulos, sejam eles físicos ou não. Né? Aqui a gente está falando do quê? Sistema adrenérgico e o sistema do núcleo accumbens, que a gente fala que é o sistema de recompensa, do prazer, etc. É aquela história, é o sobreviver versus do viver. Então, se a gente está muito trigado, muito pilhado no modo sobrevivência, acorda tudo correndo, atrasado, já, meu Deus, já joga adrenalina e cortisol para a corrente sanguínea 500 horas lá, o que vai acontecer no final das contas? A médio e longo prazo, teu corpo vai adoecer. E essa especialidade aqui começou a mostrar isso, mostrar no laboratorial, em artigos científicos, que é isso que acontece. Ou seja, até mesmo para o São Tomé, hoje isso já é uma realidade, né? E isso vai ser cada vez mais, gente. A chave está aqui mesmo. A chave é essa, né? E lá no final, quando a gente tem sintomas, sincronicidades, os sonhos, tudo junto, na verdade, aí a gente está falando do terceiro ponto principal aqui dentro da medicina simbólica, que é o quê? É o entendimento dos processos alquímicos e dos processos de cura associado a isso, né? Ou seja, aqui a gente entra no Jung alquimista mesmo, né? Lá com o Hermes, Paracelso, o Jung aqui da contemporaneidade, a Marie von Franz que fala muito das coisas dele, né? Aonde a gente entende que quando a gente fala transformar do chumbo ao ouro, a gente não está falando de metais. A gente está falando de energias densas, fechadas, intrincadas, complexas dentro da gente, as quais a gente não coloca luz, né? Ou seja, nossas sombras, né? E transmutar isso no ouro psíquico. Esse é o ouro verdadeiro, né? É quando a gente consegue trabalhar aquilo que a gente muitas vezes não quer ver ou nem sabe que está lá, e a partir daquilo ali a gente consegue transmutar isso em algo bom, ressignificar, mandar embora o que tem que ir embora, dissolver o que tem que dissolver, separar o que tem que separar. Isso do ponto de vista simbólico, né? Tudo isso do ponto de vista simbólico, certo? Então, a medicina em simbólica, ela trabalha assim. E aí, com essas ferramentas todas juntas aqui, ó, é que a gente consegue chegar na tradução daquilo que o nosso inconsciente está falando pra gente, e às vezes ele está falando pra gente, oi, Yolanda, tudo bem? E às vezes ele está falando pra gente isso já, ó, há décadas, e a gente não entende, não percebe isso, né? Então, eu trago aqui para vocês essas informações hoje. Primeiro, eu quero perguntar para quem está aqui acompanhando a sessão, entendendo, faz sentido para vocês, gente? Isso, isso ressoa para vocês do tipo, nossa, cara, meu Deus, eu tenho esse negócio e eu não estou prestando atenção nisso. Né, às vezes eu estou aí com isso aí, estou boiando há décadas com meus problemas, né? Faz sentido, gente? Ó, sim, total. Muito bem. Depois, as mulheres, eu queria que vocês falem um pouquinho aqui da experiência de vocês da mentoria. Eu vou só fazer a chamada aqui de abertura e daí eu vou pedir para vocês comentarem como é que está sendo essa transformação para vocês, né? Quem quiser falar, claro, lógico, né? Por que eu pergunto isso, gente? Porque hoje a gente tem a possibilidade de entrar em contato com esse conhecimento muito antes do que, por exemplo, as nossas gerações passadas, né? Geração de mãe, vó, né? Nem falo o quanto de dificuldade, sofrimento, né? Tradução para dentro do próprio corpo, né? Nossas mães, pais, avós, né? O quanto eles sofreram por não ter essa possibilidade, essa oportunidade. Então, quem está aqui, né? Eu vejo que está aberto a esse entendimento, está aberto a compreender e está aberto a entender que essa tradução, às vezes, pode destravar problemas de décadas. E às vezes nem só teu, né?
nem só teu, mas o próprio campo, de família, de trabalho, etc e tal, certo? Então, hoje, eu vou até mostrar para vocês aqui, hoje a gente traz para vocês a possibilidade de entrar na nossa turma, turma 5. Tenho várias mentoradas aqui, estou muito feliz de ver todas aqui comigo. Estou achando assim, ó, demais que vocês estão aqui comigo. É a T5, a turma 5 da ICS. Deixa eu abrir aqui, vou ver se consigo trazer aqui mais fácil para vocês. Não consigo, mas vou falar para vocês. Está muito pequenininha a letra. Mas a nossa turma 5 começa, então, na verdade, a partir de amanhã já, né? Porque amanhã a gente já tem Dreams com o pessoal da nossa turma aqui, né? Então, quem já quiser, já integra na nossa turma e começa a entender a partir de amanhã como os sonhos, então, começa com sonhos e símbolos, depois a gente vai para esses pilares da medicina simbólica que eu comentei ali com vocês, para que a gente tenha entendimento dessas raízes, desses sintomas recorrentes e compreenda quais são as operações que a gente tem que fazer, né, aqui nesse plano, tá? Então, a turma 5 está com vagas abertas, então eu abro hoje, ela abre de hoje até amanhã à noite, tá? A gente tem a possibilidade. Quem está aqui hoje, ó, a Gi, ó, a Gi sempre presta atenção nos números que surgem. Com certeza. E somatório, né? Somatório deles e tudo isso. Isso tudo traz informação pra gente, né? Muito bem. Então, quem estiver aqui hoje com a gente na sessão, na T5, isso aí. Quem estiver aqui hoje na sessão vai poder entrar com a gente na turma e já começa a partir de amanhã, né, com as nossas sessões e tudo mais, a entrada é imediata. A gente consegue hoje fazer um voucher de 30% off para quem está aqui com a gente, tá? Quem está aqui com a gente hoje, e isso vale até a meia-noite de hoje, certo? O valor original da ICS Mentoring fica em R$ 997 ou 12 vezes de R$ 100,10. Mas para quem está aqui com a gente, turma da magia, essa mesma. Mas para quem está aqui com a gente agora e até a meia-noite, esse valor tem 30% off e fica em R$ 697 ou 12 vezes de R$ 69,75. Ou seja, né, gente? Se você for pensar, é menos que uma pizza no sábado, né? Em resumo, só venham, né? Porque o que você tem de acesso dentro da ICS, para você entender direitinho? É um mês de acompanhamento com a gente, em 2 grupos, que é o grupo da ICS Mentoring e esse grupo que é o ouro, né? Que é o Dream Sessions, é o nosso grupo de estudo de sonhos e simbologia. E quem entra na ICS agora, nessas turmas, tá com a possibilidade de permanecer nesse grupo por 6 meses. Então, você fica um mês na ICS com a gente e continua e fica 6 meses no Dream Sessions junto com a gente, fazendo basicamente estudo de sonho, entender simbologia, joga os sonhos lá dentro, uma fala, outra fala, a gente entende o que aquilo significou, qual é a operação e tal. É um grupo de troca fenomenal. E tem mais uma coisa, mais um detalhe, mais um bônus que a gente fala. Para quem estiver aqui hoje ainda também, e fechar até meia-noite, eu vou entregar para vocês, e quem esteve lá sabe, quem não esteve, pena, porque olhe, é workshop Corpo e Alquimia, as bases alquímicas. Gente, esse material, foi um workshop que eu fiz no sábado agora. Esse material, olha, é uma das entregas mais profundas aqui da medicina simbólica, até hoje. Porque é basicamente o estudo alquímico de tábuas lá de trás que falavam da forma divina humana. E como isso se conecta com hoje, com a gente no hoje, né? É puro ouro. É aquela história também. Para quem decidir, né? Para quem entendeu que é o seu momento e vai, né? Entrar nessa jornada com a gente hoje até a meia-noite. Amanhã dá para fazer inscrição? Dá, também dá. Só que aí amanhã isso já volta para o valor normal, né? Já volta para o 997 e aí a gente não vai ter a entrega do workshop também, tá? Eu vou passar para vocês aqui o link para quem tiver interesse agora. E, inclusive, mulheres mentoradas. Quem quiser falar aí, né? Falar como é que está sendo essa experiência na ICS. E veja, elas são da turma 4, né? Não, tem umas que já são de mais tempo, né? Mas tem umas que são da turma 4 agora, e eu acho que já estão vendo as diferenças acontecendo na sua vida, né? Basicamente. Mas tá gravado, Silvia. Se você adquiriu lá, tá gravado, tá na plataforma já o workshop. Esse é o link, gente, tá? Para quem quiser já entrar, partir pro abraço, entrar na turma amanhã, já vamos para Dreams todo mundo junto, já vamos entender dos sonhos amanhã mesmo, já manda no grupo, já tem um monte de sonhos, já pode mandar hoje, que amanhã a gente vai analisar tudo isso aí, né? Se alguém quiser
falar ou tiver dúvidas também, a gente pode mandar para nós aqui. E se quiser falar também, dá para falar com o nosso suporte, o Vitor, né? Ou a Thaís, ou a Andressa, um dos três. Pode dar um oi lá no suporte, eles estão lá no nosso grupo Conexão. Dá um oizinho dizendo que você está na sessão, né? Que se você der isso e falar, olha, eu não consigo resolver isso agora, mas eu tô na sessão com a doutora Carla, certo? Então, se for assim, já manda um oizinho lá, que daí a gente conversa depois com eles para poder otimizar isso aí, certo? Tá lá no Conexão. Gente, alguém quer falar? Ah, eu vi que a Gi mandou aqui, Turma da Magia, adorei, é isso mesmo. O mais difícil é saber o significado dos números, exato, mas aí que tá. É assim, Gi, são várias maneiras, na verdade, né, da gente trabalhar em cima disso, mas aqui, dentro desse estudo que a gente faz da medicina simbólica, a gente faz isso de uma maneira simplificada, né? Se você for olhar os números da Cabala, por exemplo, você vai com números até o 99, né? Você tem, são várias significâncias diferentes, né? Por exemplo, 11, o tal do 1111, né? O número mestre, né? É o número que é o somatório das duas coisas, já não tem mais a dualidade, é uma coisa só, né? Então, vamos dizer assim, são terminologias mais complexas. O que a gente faz aqui a gente tem esse esqueminha inicial de entendimento, vamos dizer, resumido, né? Um resumo, né? E a gente sempre pensa no somatório desses números. Então, quando você viu, por exemplo, lá, digamos assim, ó, e isso acontece com bastante frequência também. E é sempre isso, né? É assim, eu sonhei, Silvia, já abro para você. Eu sonhei que eu estava numa lojinha e eu ia comprar não sei o que e custaria, e o atendente me falou que custava R$ 180, mas eu só tinha R$ 160, né? No sonho isso, tá? Então, quando é assim, o que acontece? O atendente, o ânimos, etc., como queira, né? A gente falou 180, ele tá te pedindo uma energia, né, dinheiro, né? Uma energia de troca de fim de ciclo, que você acaba esse ciclo. E você, não, mas eu só tenho R$ 160. Não, mas eu só consigo trabalhar isso através da transcendência, da espiritualidade, entende? Então, o que você... Isso é um exemplo, tá? Esse exemplo aconteceu de verdade, né? Já tive mentorada que relatou, não lembro se eram esses números, mas era algo nesse contexto, né? Então, quando é assim, a gente trabalha dessa maneira simplificada, porque qual que é o nosso objetivo? É compreender o que é para fazer próximo. Qual é a próxima coisa eu vou fazer ali, entende? Então, vindo no sonho, vindo na sincronicidade, ou mesmo no sintoma, é isso que a gente trabalha. Agora, claro, tem, vamos dizer assim, maneiras muito mais complexas e várias, inclusive também, várias vertentes, né, de estudo de numerologia, tá? Astrológica, cabalística, aquele é o Gregorian, acho que é esse o nome, né? Gregoriano lá que escreve os números no papel e põe a água em cima. Tem várias coisas assim, sabe? Mas aqui a gente usa esse resumo, tá? Então, dá para a gente ampliar esse estudo depois, claro, né? Mais aprofundadamente. Mas é isso que a gente faz, esse somatório, tá? Silvia quer falar, bem, diga lá. Consegue abrir aí? Abrir. Ai, que delícia! Ai, graças, muitas graças, né? Ora. Eu fiz, por exemplo, eu fiz numerologia pitagoriana, Ah, né? olha Fiz só. o estudo e tal. E daí agora vendo aqui é incrível. Eu só queria trazer isso, porque estamos hoje falando dos números, né? Sim. Então, eu estou no momento de qual é a minha melhor versão. Vamos lá! E eu estou Aham. na T4 é Exatamente. demais, a sincronicidade não brinca com a gente, né? É incrível, né, cara? Exatamente. Eu fiquei chocada daí, agora T5 magia, eu falei, É a turma da magia. Agora que eu entendi você falar. É verdade. É a turma da magia, com certeza. mas é incrível, é incrível. Só queria trazer isso, claro, estou super feliz, né? Para quem está aqui, que não está com a nossa turma, que espero que venha, eu estou Sim. já quase 11 anos, eu tive um acidente muito grave e perdi muito essa capacidade de lembrar dos sonhos, eu não estava lembrando. E eu entrei, no dia que eu entrei, já comecei a lembrar, já estou assim no embalo e os sonhos estão aí, e é uma integração muito importante mesmo, né? A fisicalidade, o mental, o emocional, junto com esse sutil, né? Porque a gente está aqui só numa viagem, o importante é mesmo, o barato é esse aqui, né? É o sutil. Então, eu agradeço imenso
Gratíssima, Carla, Yolanda, turma, tenho estado assim muito feliz com os meus sonhos. Gratidão. E é verdade, fazia o quê? Eu acho que quase uns 10 anos que você não sonhava, né? Desde o acidente, né? Veja, é o Porque que eu logo falo, depois do gente. acidente, eu tive aquele sonho de cura do acidente, Sim, né? Que é isso que eu acessava, né? Antes, e ele, pum, acabou, não fiquei com trauma, não fiquei com nada, aquilo já foi. Mas daí eu nunca mais, era muito difícil. Ai, quase não lembrei. Ai, quase lembrar dos meus sonhos, não consegui. Fiz de um tudo para lembrar dos sonhos, gente. Eu sou terapeuta, trabalho também, né? Mas fiz de um tudo, vocês possam imaginar, para eu voltar a lembrar dos meus sonhos. Vários exercícios, várias coisas, né? sim. Foi eu me inscrever, no dia que eu me inscrevi, comecei a fazer, já comecei um rabo de um sonho, no outro dia já sonhei, é incrível mesmo, né? É incrível, essa egrégora é uma loucura de boa, só de bem. Eu falo para vocês, o pessoal não entende, só estando dentro mesmo que vai conseguir entender, né? Porque é isso que acontece, é isso que acontece. Uma outra mentorada aqui também, do individual, essa, né? Da mentoria Standard, ela, 52 anos também, já fazia um tempo que ela não menstruava, e aí, claro, começou a se reconectar com o feminino, é o que acontece com todas as mulheres aqui, né? Ou elas sonham com parto, menstruação, ou elas menstruam. Aí ela me manda o recado da primeira semana. O que é isso agora? Eu curti e tô com escape agora. Falei, então, bem-vinda, amor. Iniciada, é isso. Então, é assim, uns 90%. Então, gente, não é brincadeira. Essa egrégora é poderosa, viu? É assim, a energia que tem, né? Que a gente trabalha, né? Aqui dentro é uma energia muito potente. E não sou eu, né? Como eu digo, não sou eu. É o conjunto, né? São as mulheres que se encontram naquele momento. É o momento que a gente tem que se encontrar. É o momento que aquela energia tem que circular e trabalhar ali para que cada uma, né, vamos dizer assim, efetue internamente suas curas. Agora, aquela história, dá para passar 10 anos, né, buscando lá a pecinha aqui, o cursinho ali, a coisinha lá, a coisinha lá. Aí você até tudo bem, eu entendo, eu estou conseguindo vislumbrar alguma coisa, mas tem que encaixar, né? Tem que encaixar para aquilo ali liberar a energia necessária, né? Esse que é o negócio, né? E é isso que a gente consegue fazer aqui nessas mentorias. Então, para nós é um grande prazer, uma grande alegria, né? Ter isso e tanto de mulher trabalhada, melhorada, que é isso que a gente quer. Mulheres, homens, todo mundo, né? Tem até homem, gente. Não é tanto, mas tem também. Incrivelmente, não estão na SS, eles estão nos individuais. Mas tem, eu fico ultra feliz, né? Estão em contato com as ânimas, que coisa maravilhosa. Né? Certo, gente? Alguém mais quer falar, gente? Tem alguma dúvida, alguma coisa? Podem mandar aí, mulherada. Se tem alguma coisa que vocês gostariam de perguntar, entender, de dúvida mesmo, né? Também, aproveitar que nós estamos aqui, a turma quase toda aqui, a nossa T4, que alegria, né? Não, senão, tudo bem. Olha lá, é individual. É, a energia do grupo, é bem isso. Sim, 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 é verdade, é isso mesmo. É isso que acontece. É uma potencialização do trabalho individual através do trabalho de grupo que potencializa a cura do grupo. É um negócio impressionante mesmo. É impressionante, é muito é lindo, né, de ver, na verdade. E é o que a gente quer, que todas que assim precisem, entendam, vejam esse chamado que venham com a gente, porque é aquela coisa, agora, bem isso, T5, a turma da magia, é essa agora, basicamente. T4 do céu, T5 da magia, e assim nós vamos. Não é mesmo? Eu e o Yolanda estaremos aqui esperando vocês, então, né, a tomar a decisão. Gente, sem brincadeira, olha, decidindo isso, não percam a chance de ter esse workshop junto para vocês, de verdade. Porque olhe, aqui, né, a Yolanda viu, né? Cara, que workshop foi aquele ali, de verdade. Então, se até a meia-noite ele vai junto, mas se é depois da meia-noite, aí não, tá? Daí é só a mentoria, só a mentoria normal, mas que são 6 meses do Dreams, né? Então, ou seja, é uma jornada que nós vamos trilhar juntas por um bom tempo aí, né? Uma jornada de grandes trocas, na verdade, né? Combinado, gente? Certo? Então tá joia. E mulherada, nós aqui, nós T4, e quem tiver junto, né, na T5 amanhã, 17 horas, já começa com Dreams, ok?
Então, vou mandando os sonhos lá no grupo, né? Tendo alguma outra coisa mais urgente, eu e Yolanda vamos vendo lá, né? E aí a gente amanhã destrincha todos esses nós para vocês também, tá bom? Tô esperando vocês então, hein? Quem já é, quem vai entrar, bora lá para a turma da ICS Mentoring, combinado? Então tá joia. Um beijo para todo mundo. Até!